Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82 Português, PS82 Português. Hoje nós chegamos ao dia 7, trabalho completo, Deus descansou. Certamente essa figura que você vê aí como Deus sentado no trono, estou cansado. É uma ironia, certamente, porque por causa do uso da palavra descansou. Mas é somente uma ironia. A gente vai ver o que significa essa palavra daqui a pouquinho. Então, o nosso foco de hoje vai ser em Gênesis 2, de 1 a 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então, o que é óbvio? O que é óbvio é que a criação não foi concluída necessariamente no dia 6. Não? Porque aí a gente vê aqui, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra. Então, ele fez alguma coisa no sétimo dia que concluiu os 6 dias anteriores. Alguma coisa aconteceu, ok? Por mínimo que seja, alguma coisa aconteceu. Então, algo que é óbvio é que a criação necessariamente não foi concluída no dia 6, mas no dia 7, no sétimo dia, Deus terminou todas as coisas, ou seja, toda a obra da criação. No dia 7, acabou tudo. Uma outra coisa que é óbvia é que a gente sabe, qualquer cristão pelo menos deveria saber, que este descanso é a base para o dia judaico de descanso, de acordo com a lei, ou seja, o sábado. Então essas 3 coisas são coisas bem óbvias que a gente vê no texto. Agora, o que não é óbvio, necessariamente? Por que Deus tinha que descansar? Ele tinha que descansar. E também o que aconteceu nos primeiros 6 dias que não aconteceu no sétimo dia. Então vamos começar com a primeira palavra, ou a primeira pergunta. Bom, o sábado, de onde vem a ideia do sábado, vem dessa palavra que é traduzido como descansar em português, que é a palavra Shabbat, que é um verbo, ok? Shabbat. Se você olha as 2 palavras lá na definição, as 2 palavras que não estão em vermelho, são as palavras desistir e descansar. Então, existe a possibilidade, e essa palavra Shabbat é usado como desistir e descansar em outras partes da Bíblia e em outros textos do hebraico antigo, diria de literatura, outras literaturas. Agora, certamente, nesse texto específico de Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, a palavra desistir não cabe, porque Deus não desistiu de nada. E ele também não descansou na definição clássica da nossa gramática moderna, seja português, espanhol, inglês, que descansar significa eu trabalhei muito, por exemplo, eu trabalhei muito e eu estou cansado e eu preciso descansar, ou acabar com o cansaço que eu tenho. Então essas 2 últimas palavras não se aplicam a esse texto. As 2 palavras que sim se aplicam é as palavras cessar e abster. E entre as 2, a melhor tradução seria abster, ou seja, Deus criou todas as coisas e chegou a um ponto que ele se absteve de continuar uma criação, mesmo porque a ideia da criação é algo muito interessante, porque quando Deus começou a criar todas as coisas, ele criou espaço e tempo. E espaço e tempo é limitado pela sua existência. E quando ele criou todas as coisas, este espaço e tempo estavam cheios de tudo que deveria ou até mesmo poderia ser criado neste espaço e tempo. Isso é muito importante porque nos deixa ver algumas coisas que vão, por exemplo, contra a ciência. A ciência acha que o universo está expandindo. Isso não é bíblico.
Deus criou os céus e a terra, ponto final, não tem mais expansão de nada. Então ele criou todas as coisas dentro desse da existência de espaço e tempo. E uma vez que ele criou todas as coisas, ele acabou de criar e ele se absteve de expandir a criação, mesmo porque não era necessário, porque dentro do plano dele, tudo que tinha que ser criado dentro desse espaço e tempo. Então ele se absteve de criar. Então a ideia de Deus descansou nesse sétimo dia não significa absolutamente que ele estava cansado. Por quê? Olha o que diz Isaías 40, 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então Deus não se cansa. Deus não precisava descansar porque ele trabalhou muito durante 6 dias. Isso não existe. Okay? Então, a resposta à primeira pergunta, Deus tinha que descansar? Bom, ele não tinha que descansar no sentido de que ele estava cansado e precisava acabar com o seu cansaço. Mas ele tinha que abster-se de mais criação, porque dentro do plano dele, ele concluiu o que ele propôs fazer, que era a criação de todas as coisas dentro do espaço e tempo que ele mesmo criou. Agora, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu no dia 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º? Houve tarde de manhã. Houve tarde de manhã, houve tarde de manhã, em todos os dias. Mas no dia número 7, no 7º dia, não houve tarde e manhã. Esse é um ponto muito interessante. Porque, basicamente, simplesmente falando, o que a ausência de haver tarde e manhã no dia 7º significa que o 7º dia é eterno. O 7º dia é eterno. Ou seja, se você olhou o meu vídeo de algumas semanas atrás, quando eu falei a respeito dos 7.000 anos da existência da Terra, incluindo 6.000 anos de toda essa época e era que nós existimos, da fundação do mundo até o começo do milênio, e aí então o dia número 7 sendo o próprio milênio e daí em adiante então a eternidade. Se você olhou aquele vídeo, você começa a ver que simplesmente faz sentido. Deus deu no 7º dia algumas mensagens que foi, por exemplo, olha, a gente trabalha, mas vocês humanos, vocês têm que descansar, você tem que pegar um dia e descansar. Você tem que tirar um tempo para você mesmo, para você descansar, para você então não somente acabar com o cansaço, mas também para ter um relacionamento comigo. Trabalha, mas tem um relacionamento comigo. Mas mais que isso, Deus mandou uma mensagem clara que diz assim, 6 dias da criação são exatamente os 6.000 anos da existência da Terra. O 7º dia é o milênio e vamos chamar assim, uma introdução para a eternidade. O fato de não haver tarde e manhã no 7º dia claramente nos deixa saber que o 7º dia, o dia do descanso, não tem fim. Agora, significa que Deus parou de trabalhar? De maneira alguma. De maneira alguma. Deus continuou trabalhando, Deus continuou fazendo o que Deus faz. Mesmo porque, se você parar para pensar, houve um momento na história eterna de Deus do passado, do que nós chamamos passado, onde a terra e os céus e as estrelas, todas essas coisas não existiam. E você já perguntou para você mesmo o que Deus fazia? O que Deus fazia antes da criação dos céus e da terra, ele continua fazendo hoje. Mas nós não temos a mínima ideia do que vem a ser o que ele faz.
Agora, não somente ele continuou fazendo o que ele fazia anteriormente à criação de todas essas coisas materiais, ele então continuou trabalhando no envolvimento dele mesmo com a sua família terrenal, que estava constituído primariamente em Adão e Eva. Então, 7º dia, bem simples, mas tão importante. No nosso próximo vídeo, a gente vai pular para o capítulo 3 e a gente vai ver a queda de Adão e Eva. E é muito importante que você entenda o que nós vamos estar falando no capítulo 3 de Gênesis, porque começa a base ou a razão de toda a história bíblica, de toda a história bíblica como nós conhecemos hoje, e também da história profética, do que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, eu espero que esses vídeos a respeito da criação de Deus tenham sido saudável para você, importante para você, bom para você. Eu espero que você continue assistindo nossos estudos aqui no PS 82 Português. Agora a gente vai começar a ver algumas coisas que são incrivelmente interessantes. E eu espero que você possa subscrever para este canal, me manda uma mensagem, me diz se você tem alguma pergunta, eu vou tentar responder assim que possível. Então, love and peace, paz e amor, Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.